Bom, você que me acompanha sabe perfeitamente da minha paixão. Este é o termo, paixão pelas plantas. Inclusive hoje é também o dia do agricultor. Então esses seres vivos, além de deixarem os ambientes ainda mais bonitos e vivos, claro, nos fazem um bem danado, pode acreditar. Atrás de cada caulezinho, cada folhinha, existem muitas descobertas surpreendentes. Descobertas surpreendentes, ou melhor, geniais. E quem traz para bem pertinho de nós, seres humanos, as curiosidades e detalhes sobre nossos amigos verdinhos, é esse biólogo e grande pesquisador que trabalha com a fisiologia de árvores nativas de diversos biomas brasileiros. Estou recebendo, e a quem eu cumprimento agora, e você também, Marcos Buckeridge. Marcos, obrigado por ter vindo, meu irmão. Você tá bom, querido? Grande prazer. Meu. Está na sua casa, fica à vontade. Relaxa, que eu não vou falar de coisas que você e eu gostamos, né? Uma coisa, Marcos, que a maioria das pessoas não percebe é que as plantas, de certa forma, se comunicam, elaboram jogos, vamos dizer, jogos para se proteger, para se alimentar. E assim fica difícil dizer que elas não são inteligentes. Não é exatamente isso, mas eu queria que você desse uma orientação para a gente do que eu estou falando aqui. A inteligência das plantas realmente existe. As plantas são diferentes, elas têm um tempo diferente, né? E por isso, como elas são muito lentas, né, para fazer as coisas, a gente acaba não percebendo o que acontece. Agora mas elas fazem todos esses jogos. Agora tem esses programas de botânica que passam nessas emissoras de cabo, que os caras deixam ali. Bom, eles pegam, eventualmente, eu vi outro dia uma Patenocystis guspidata, começando a soltar as folhinhas dela, né? Bom, a canadense. E começou a sair, porque demora um caminhão de tempo, plá, tudo abrindo. E é bonito que você veja assim. Desculpa, te interrompi, porque eu fiquei tão encantado com isso. Não, mas esse exemplo que você deu é interessante, porque o que acontece com as plantas é que o metabolismo das plantas é muito baixo, muito lento. Isso aí que eu estou falando, Exatamente. O metabolismo é muito lento porque as plantas, elas fazem fotossíntese. Sim. E elas não têm músculos, porque os músculos são muito caros. Exatamente. Né? E elas são sésseis, ou seja, elas ficam presas no solo, né? Elas não têm como gastar muita energia e correr atrás da comida. Então, elas têm que trabalhar nesse sistema. Fazem a fotossíntese, absorvem os nutrientes do solo, né? E lentamente vão crescendo. Mas isso não quer dizer que elas não sejam inteligentes, não quer dizer que elas não tenham estratégias, né? E que não tomem decisões, etc. Bom, na verdade, essa inteligência se manifesta de um jeito completamente diferente do nosso, né? Humanos. A nossa fisiologia é completamente diferente, mas a gente pode dizer que as plantas possuem sentidos, ou não? Sim, as plantas, eu costumo ensinar aos meus alunos que as plantas enxergam várias cores. Então elas enxergam vermelho, elas enxergam azul, né? E só que quando essa informação entra na planta, ela não é processada por um órgão centralizado, como no nosso caso, que é o cérebro. Então ela é processada nos órgãos, sim, porque plantas têm órgãos, as folhas são órgãos, o caule é um órgão, a raiz é um órgão. Aqui na Bromé. E elas processam essa informação. E essa informação ela está espalhada por toda a planta, então ela funciona de uma forma modular, né? Então, por exemplo, uma folha do leste, ela pode ter um metabolismo e estar percebendo o ambiente de uma forma completamente diferente de uma folha do oeste. Entendi. Né? Porque ela vai seguindo o sol, o metabolismo vai mudando, mas tudo isso tem intercomunicação dentro da planta. Eu estava vendo ali aquela Vrisia imperialis, uma coisa que eu tenho... Isso me incomoda tanto, Marcos. Você vai ficar hoje sendo aqui meu psicólogo também. A Vrisia imperialis solta aquela coisa linda, aquele pendão maravilhoso, florido. Morre. E morre. Por quê? Não podia ficar viva para florescer no ano seguinte, como tantas outras, como qualquer outra Vrisia faz, ou sei lá, uma Atlantis. Isso é uma questão de uma estratégia genética, na realidade. Pode ser, né? claro, dizer, você termina aquele indivíduo, depois você cruza e produz um novo Exatamente. indivíduo. Cada espécie tem a sua estratégia diferente. Então, algumas delas vão se reproduzir várias vezes e manter aquele corpo, aquele genoma, né? E outras vão eliminar aquele genoma e produzir uma nova mistura. Né? Você falou de visão, que quer dizer, existem sentidos, e falou da visão, foi o primeiro que você falou. Paladar.
Então, se nós pudéssemos pensar em paladar, é como se as plantas sabem que tipo de nutriente que existe fora. Existem estratégias absolutamente incríveis, por exemplo, para pegar fósforo do solo, as plantas podem jogar proteínas para fora que pegam esse fósforo e trazem para dentro da raiz. Então, a entrada disso, existe uma série de receptores que controlam tudo que está entrando na planta e uma série de transportadores da planta também que vão fazer com que aqueles nutrientes cheguem no lugar certo. Não é exatamente um paladar, porque não existem sensores como na papila gustativa. Sim. Mas, em termos de analogia, a gente poderia dizer que existe. Até porque, eu não sei como é feita essa pesquisa, mas até porque existem nutrientes, vamos dizer, esses químicos que você já compra pronto e tal, que servem para umas plantas melhor do que para outras. Plantas. Isso é uma coisa que... Porque os mecanismos de absorção, são de diferentes. transporte são bastante diferentes. Claro, os usos também pelas células são diferentes. Tato. Então, existem algumas situações em que a planta pode ter tato, por exemplo. Quando algumas plantas que são trepadeiras, elas podem, por exemplo, produzir uma raiz que fica pendurada e ela vai se mexendo, e quando ela encontra um obstáculo, né, ela sente que existe aquele obstáculo, então existe todo um mecanismo hormonal para isso, e elas vão... A Dionéia massípula, pelo amor de Deus. As carnívoras também têm mecanismos, existem vários mecanismos. A Dionéia pegou agora ali, ó. Exatamente. Então, esse mecanismo de tato, ele existe, por exemplo, a planta de feijão, por exemplo, se você tiver duas plantas de feijão e tiver um obstáculo, elas meio que sentem que uma está perto da outra e elas vão tatear o obstáculo e vão envolver aquele obstáculo, por exemplo, um bambuzinho que a gente coloca, e elas sentem, sim, os obstáculos que estão ali. No caso das raízes também, as raízes têm todo um sistema de sentir a estrutura do solo, a textura do solo. Ela vai até achar. E ela vai até achar, então ela consegue perceber, através aí do análogo ao tato, né? Elas conseguem perceber a textura do solo e pegar os melhores lugares, né? Os lugares que têm mais água, etc. Você está falando agora de uma leguminosa, agora há pouco, né? Que é o feijão, mas de repente as plantinhas sensitivas também, você encosta. Essa Dionéia que a gente viu agora há pouco também, a drósera, viu a drósera se mexendo toda ali também. A mimosa pudica, que é muito famosa, pudica, né? por exemplo, como é que se chama? Como é que é? Sensitiva, né? Ela colocou, ela fecha a folhinha também. Ela fecha, mas aí existe até um mecanismo de memória nesse processo. Se você fizer sempre exatamente o mesmo movimento sobre a folha da mimosa pudica, depois de um tempo, ela deixa de responder aquilo. Você tem que fazer um movimento que seja um movimento não contínuo. A gente faz até cansar. A gente faz até cansar. É verdade. E cientistas já descobriram na Itália, cientistas descobriram que essa memória, depois de 20 dias você volta lá e a planta continua respondendo do mesmo jeito aquele mesmo movimento. Então existe sim memória nas plantas também. E o tato, que é uma coisa que nós estamos, de alguma maneira, essa coisa, sei lá, do tato da planta, ela encontrando obstáculo, que seria, no caso, mais do que essa coisa ao inverso. De você pegar uma mimosa pudica e meter a mão e ela... ali, no caso da mimosa pudica, você tem o pulvino, né, que uma estrutura que você tem na base das folhas das leguminosas, que são para movimentar. A gente vê que as leguminosas fecham as folhas, né, toda noite, etc. E no caso da mimosa pudica, houve uma adaptação e ela tem um mecanismo bioquímico ali para fechar rapidamente e abrir. Existem outros movimentos na planta, como os estômatos, por exemplo, que abrem e fecham, que são sensores de quanto de umidade que você tem, etc. E essas plantas carnívoras, todas elas, né? Elas têm um movimento exatamente tátil, ou seja, encostou, ela vai fechar. Né? Elas são adaptadas porque elas absorvem o nitrogênio, principalmente o nitrogênio a partir dos animais. Né? Bom, as bromélias fazem a mesma coisa, só que através do tanque. Exatamente, tem um tanquinho. Não tem um movimento, mas através do tanque. Cai lá, acabou. E aí vão dissolvendo, elas produzem inclusive enzimas para dissolver. Né? Então tem todo um mecanismo, é como se fosse um estômago ali dentro. Né? É fascinante. As plantas são fascinantes. Bom, na maioria das espécies, se a gente cortar um galho, por exemplo,
vamos fazer uma coisa em termos de autarquia e tal. Provavelmente vai nascer uma outra planta, quer dizer, de um galho que você cortou. Como é que ela desenvolveram essa habilidade? Isso seria inteligência também, não? Na realidade, esse mecanismo é um mecanismo que as plantas são seres modulares. Então, um ramo, a gente costuma dizer que um ramo é como se fosse uma planta inteira, né? Inclusive, alguns pesquisadores tratam árvores como se fossem colônias de plantas e não como se fosse uma única planta. Sim. E Sim. se a planta tiver essa habilidade, algumas têm e outras não, né? Você, quando coloca a planta no solo, isso depende do balanço de hormônios que você tem nas folhas e que você tem na base daquele ramo. Dependendo desse balanço, né, e dependendo da idade daquele ramo e dependendo de onde você faz o corte, ela pode regenerar uma planta nova. Mas não é sempre que isso acontece. É um fóssil vivo aí. Exatamente, são samambaias, né? Dickinsona celoiana. Sim. Uma Dickinsona dessa aí existe há 320 milhões de anos. Mas sabe que tem uma curiosidade sobre isso? O genoma é um genoma antigo. Sim. Mas, na realidade, o que os pesquisadores que trabalham com pteridófitas descobriram é que as pteridófitas modernas, na realidade, elas evoluíram à sombra das florestas modernas. Então, elas são seres que têm um genoma antigo, mas elas se adaptaram à situação moderna. Então, elas não têm... Essas que nós temos aqui não são tão velhas em termos de design, vamos dizer, de planta que a gente tem. Design é bom. Dor. As plantas sentem dor? As plantas têm um mecanismo curioso. Por exemplo, se você tocar numa folha, por exemplo, já se descobriu que é disparado um mecanismo similar ao mecanismo que nós temos nos nossos neurônios. Então você tem um mecanismo de polarização e despolarização, como se fosse um neurônio, e esse sinal passa. Mas ele passa somente no floema, que é o conjunto de vasos que conduz a seiva elaborada, né? Conduz a sacarose. E ele passa por ali, e quando ele atinge o floema são aqueles vasos grandes que estão conduzindo a água que vem lá de baixo. É lá para cima. Quando ele atinge esses vasos, ele gera uma onda hidrodinâmica, quer dizer, é como ele chacoalha a água e isso se espalha pela planta inteira. Então existe um mecanismo sensor em que a planta sabe quando ela foi tocada. Isso ou acontece sabe se você vier, por exemplo, com fogo para perto de uma planta. Ela também vai ter uma reação. Ela vai ter uma reação que vai se espalhar pela planta. Então tem uma reação mais rápida, como essa que eu falei, e tem uma reação mais lenta, que é uma reação mais relacionada à química da planta. Então ela vai mandar os sinais, que eu falei no começo, que elas são muito lentas para responder, né? Esse sinal vai se espalhar pela planta inteira, sistemicamente, como a gente fala, né? E a planta fica, vamos dizer, preparada para outras situações, né? Eu quero agradecer muito a presença do biólogo Marcus Buckridge. Inglês mesmo, né? Inglês. Muito obrigado, adorei. Obrigado. Venha mais vezes, Marcos, foi um falar prazer. isso aqui, que isso é uma paixão na minha vida, embora eu não trabalhe Você é do ramo, você é biólogo também. Mas eu não trabalho profissionalmente, isso é uma paixão na minha vida. Agora você está trabalhando profissionalmente. Obrigado, querido, por Muito ter obrigado, vindo, Marcos. eu que agradeço. Nós já plantamos agora a sementinha da informação e do respeito aos vegetais. Agora, irmão, obrigado. Porque é o dia que você vem. Então você só vem quinta e sexta, né? A rosa vermelha e branca, hei de amar até morrer. Obrigado, irmão. Próximo bloco, nós vamos cultivar tudo aquilo que favorece o nosso envelhecer, mas de forma ativa e saudável. Me espera aí, vai. Já volto.